bem prático assim, né? Todo mundo já estava... Fez em julho. A última foi 9 de julho. Eu nem me lembro a minha. Alex. Olá, boa noite a todos. Boa noite, amado Alex. Beijo no teu coração, Alex. Beijo, beijão. Deus abençoe aí. Amém. Buenas, Valdivino. Boêmio. Viu, Alex? Agora sou eu que estou com Covid. É mesmo, meu irmão? Eu e a May que pegamos. Eu já faz 8 dias, eu nem sabia. Descobri ontem. Hoje que eu fiz o teste. Alex, eu estava dizendo... Viu, Alex? Eu estava dizendo para o Valdevino que ele pegou via live. Pode ser. O vírus passa pelo ar, né? Então, pode ser. E aí, mas como é que você está se sentindo? Não tive nada de falta de ar, febre, quase nada. E foi só a lágrima, o olho lagrimando, e para dormir variava, né? Quando varia febre. Sentiu o cheiro, né? O sabor, cheiro, não sentiu. Você pegou a reforma aqui no fundo, menino? Ou isso aí continua normal em ti, Valdemiro? A poeira que eu tinha pego. E esse é o ponto. Aí eu fiquei tranquilo, né? Mas não era do Covid. A sua esposa está também? Ela está com os mesmos sintomas que você? Ela pegou mais forte, por isso que eu descobri. Porque se ela não pega, eu não tenho. Rapaz. Porque era fraco. Era fraco. Mas se já está aí há uns 8 dias, então não piorar não vai. Piorar não vai, não. Mais uma semana. Quer ver? Eu estava um pauzinho, aparece no teste 2 paus. Um não dá mais para ver. O outro está bem um pouquinho. Agora o da meia estava os 2 paus firmes. Mas ela está assim. Não sentiu ainda a falta de ar, graças a Deus. Que bom, viu? Graças a Deus. Tomara que não evolua, que não aumente nada aí, viu? Vamos orar por vocês. Aí. Amém. Tá ok. Olá, Jura. Boa noite, querida. Boa noite, querido irmão. Tudo na paz? Boa noite, Jura. Olá, irmão. Pode falar, Jura. Boa noite. Beijo, Jura. Ei, José Gracino. Quanto tempo? Olá, Gracino. Epa! Bom ter você aqui. E aí, tá tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tá tudo bem, graças ao bom Deus. Deve na correria aqui. Inclusive, agora eu peço desculpa, vou ter que sair uns 10 minutos. Os crianças na escola, mas vou tentar acompanhar no carro e voltar aqui para acompanhar também. Fique à vontade e toma cuidado, para não perder a atenção lá dirigindo. Vou tentar enfiar no carro ali, que é complicado, rapaz. Mas daqui uns 10, 15 minutos, com fé em Deus, eu estou aqui e acompanho aqui. Tranquilo, fica sossegado. Me perdoe, por enquanto. Prazer em falar com vocês, hein, gente? Prazer é nosso. Saudade, hein? Amém. Valeu. Muito bom. Até mais. Oi, Virgínia. Oi, boa noite. Oi, querido. Boa noite. Cortou o cabelo, Virgínia? Ai, nem me fale. A moça cortou muito curto. Cortou. Não era para ser, era para ser mais para cá, ó. Aí, essas cabeleireiras que a gente tem que falar que quer que corte aqui, para cortar, sei lá. Aí ela lascou a tesoura. Ai, Jesus. Se fosse eu, começava a chorar, mãe. Eu falei, não, o cabelo cresce. Vai crescer. Mais umas 2, 3 semanas aí, um mêsinho, já vai estar mais tranquilo. É bom que é prático nesse sentido, né?
Mas eu concordo com você que se tivesse uns 2 dedos aí a mais, seria melhor, né? Um pouquinho mais, era para ficar aqui, ó. Isso. Tudo bem. Vai crescer. E aí, Isaías, como é que tá o filho? Chorando pra caramba, Jorjão. Noite inteira chorando. Parou um pouco agora à tarde. É aquela coisa, né? Um dia tá bom, outro dia... Tá... Olha o choro. Tô vendo. Tô ouvindo. Complicado. Aí a gente não sabe se é por causa da pressão do tumor, né? Causada pelo tumor. Não sabe se é por algum outro tipo de incômodo, né? Hoje foi um dia mau. E é um chorinho, e é aquele chorinho de incômodo, né? De incômodo, constante, viu, Alex? Boa noite. Essa noite nós não dormimos. Se colocasse na ponta da caneta assim, o que eu e minha esposa dormiu, deve ter dormido aí uns 40 minutos, 1 hora. Rapaz. Bem complicado. É mesmo. Esse choro é aquele choro. Nossa. A gente ama os filhos, mas é muito, muito desgastante, né? Demais. Amanhã eu vou até dar um pulo lá no... Porque agora eu tô aqui em Goiânia, né? Não sei se os irmãos estão sabendo. Nós tivemos que mudar aqui para Goiânia, de Caldas Novas para Goiânia. E porque o tratamento dele com quimioterapia vai ser cerca de 2 anos e 3 meses. Então a gente nós decidimos ficar por aqui, porque ele passou pelas 2 cirurgias, graças a Deus. Essas 2 cirurgias teve um efeito muito positivo, ajudou muito mesmo, de verdade. Só que aí tem um dia ou outro que ele fica desse jeito. Ó. Um dia ou outro ele fica bem irritado mesmo. Aí amanhã eu vou dar um pulo lá no Hospital do Câncer para conversar com a médica lá e ver o que pode ser feito, ver se tem algum remédio que pode ser mudado também. Tá. Eu ia perguntar, ele toma alguma medicaçãozinha aí para dor, para essas coisas? Toma, ele tá tomando um remédio para dor, tá tomando remédio para... como funciona, um remédio chamado Decadron, que ele diminui a pressão intracraniana, né, dexametasona, tá tomando um monte de coisa aqui. Fora os medicamentos assim, de criança mesmo, né, vitaminas, essas coisas. E você tá se sentindo bem? E a gente vê que ele é muito frágil, mas ele não engordou. E você tá se sentindo apoiado? Como é que você tá? Aí tem dado para levar? Como é que você tá? Graças a Deus, Deus tem suprido todas as necessidades, viu, Alex? Não tem faltado nada pra gente. Nada. A igreja está apoiando não só com a questão financeira, mas também, né, tem também meus amigos, né, tem muito conhecido aí do ciclismo, tem muita gente que se sensibilizou com essa situação, promoveram aí rifas, vaquinhas. Na verdade, eu fui até criticado por alguns familiares aí sem juízo, pela questão da exposição do meu filho, né? Porque eu sou acostumado a mexer com mídias, né? Mídias sociais. Então, quando eu dei publicidade a esse acontecimento, muitas pessoas se sensibilizaram e começaram a se movimentar em favor do meu filho, em favor da gente, né? Que eu estou sem trabalhar já faz 7 meses. Minha esposa também teve que ficar afastada do trabalho dela. Então, enfim. E aí alguns familiares veio até falar, mas como é que você faz um negócio desse? Você fica colocando o seu filho em redes sociais, você fica expondo ele dessa forma, como se você estivesse pedindo esmola para as pessoas. Eu falei, gente, como é que pode? Mas tem gente maldosa em todo lugar, né? Da nossa casa se levantarão seus piores inimigos. É impressionante. Infelizmente acontece isso. A não ser quando algo assim acontece com o filho, né? De alguém. Aí a figura muda. Aí a figura muda, né? Mas a internet da época de Jesus era um monte. E ele subiu muitas vezes no monte para pregar, viu? Às vezes era um barco, eram aqueles recursos, né? Então, mas nós estamos orando e vamos continuar orando e apoiando você aí, tá bom? Sempre que precisar, amém, agradeço muito. Tem a gente aí. Tá ok, obrigado. Amém. Obrigado eu, que é isso. Ok.
Boa noite, Nilton e Neia. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. Aê. Boa noite, João. Olá, dona Ana. Tudo em paz aí? Aqui tá, não sei aonde aí que tá um barulhão. Adriana. Lá com o Igor, né? Isaías lá. O bebê dele estava chorando bastante, então ele estava contando um pouco para a gente como é que estão as coisas lá e tal. O bebê dele está fazendo tratamento, né? Vai começar químio e tal. Então eles mudaram, inclusive, de Caldas para Goiânia, porque o tratamento com químio vai durar, segundo ele, aí uns 2 anos e pouco. Então. Nossa, o que o bebê tem? É difícil. Quer falar, Igor? Isaías? Então, irmã, ele tem um tumor no cérebro, né? O tumor é gigantesco. A mesma massa tumoral que ele tem de massa cerebral. Então, tudo isso dentro da caixa craniana dele, né? Dentro da cabeça dele. Fora esse tumor, ele tem uma hidrocefalia, tem má formação cerebral, tem um atraso no desenvolvimento motor dele. Ele é um bebê que ele tem 7 meses, ele não consegue ficar sentadinho sozinho, sem apoio, ele não consegue sustentar a cabecinha, porque o pescoço é bem molinho. Né? Tem dificuldade de se alimentar também. Como é o nome dele? Igor Daniel Queiroz de Menezes. E ainda bem que a igreja tem orado muito, viu, irmã? Muito, Alex, irmãos aí, eu agradeço demais, porque são essas orações que não deixam a gente se desesperar, a gente sucumbir. Né? Eu até propus aí um devocional diário também para fortalecer um pouco mais, tanto a minha fé quanto também a fé de outras pessoas que estão ligadas a nós de alguma forma. Estou fazendo um devocional aí todo dia de manhãzinha, cedinho, né? E isso aí tem ajudado também bastante. Apesar que essa noite, Deus, quase que eu cancelei, porque não dormi nada. Mas tá bom. Essa noite foi uma noite difícil. Espero que a que vai começar hoje você possa, já começou, que ele possa sossegar um pouco e dormir e descansar, porque ele também se desgasta muito, né, com isso tudo, né? Demais. Faz muita força, né? Não vai dar Deus certo. abençoe aí vocês, tá bom? Dá licença. Amém. Isaías, eu não posso deixar de agradecer esse exemplo que tu estás nos dando. Olha, é uma atitude grandiosa. Está sendo verdadeiro cristão. Porque ser cristão, quando tudo vai bem, é uma coisa. Mas olha, que Deus te abençoe o teu filho, a tua esposa. E esse testemunho é uma coisa que me fortalece, me empurra para frente, né? Que é a prática do Evangelho. Realmente, tu está vivendo o Evangelho, irmão. Obrigada, muito obrigada por esse exemplo, né, que tu está nos dando. Muito bem. Amém, dona Jura. Obrigado, dona Jura. Eu também amém. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo apoio aí. Também em tudo. Não só em oração, mas também pelas contribuições que vocês têm enviado. Tá? Você, amém. O Sérgio. Deus abençoe a senhora também, viu? Amém. Merece. Nossas palavras são as palavras da Jura, com certeza, viu? Tá, deixa-me dar uma boa noite aqui também para o Márcio. Boa noite, Márcio, tudo bem? Muito boa noite, irmãos, irmãs, tudo bem? Graças a Deus, bem. Voltei, ó, deu todas usado agora, hein, ó. Agora você está no clube certo, você está na turma certa agora. Né? Eu tenho a felicidade de ter hoje aqui com a gente o irmão José, lá de... Não é Valinhos, é Vinhedo, né? Não. Fale aí. Pode... Não dá para te ouvir, irmão José. Acho que talvez o pluguinho aí da tomadinha, talvez, do microfone, viu? Não.
Não conseguimos escutar, não. Está desligado. Manda ele desconectar lá, Alex. Você tem que... Aí, vamos ver agora. Tira o fone. Não, se você tirar o fone e fala sem ele. Também não. Não é tirar o fone do ouvido, é tirar... Desconectar. Tira o fone do aparelho. Desconecta, puxa ele ali, solta ele. Isso. Tenta falar agora. Não. Então não dá. Com som, irmão. É uma configuração. É uma configuração. Não tem problema, mas esse é um irmão nosso. Digita, irmão, não dá para digitar na tela? Ele é de Vinhedo, não é isso? Ele deve ter entrado, Alex, com a função errada. Olha lá, chegou uma mulher, vai resolver. Espera lá. Vai resolver. É isso aí. Acho que a esposa dele chegou. Isso. Tá, vamos lá. Vamos ver. Olá, Sérgio. Serginho. Boa noite, querido. Bem-vindo. Boa noite, Alex. Boa noite. Boa noite, Oi, Helena. É Marisa. Aqui é Marisa. Marisa, boa noite. Como assim? Senta, irmão José. Na sexta-feira, você é Maria Helena. Está no computador, irmão José. Pois é, né? Irmão José, está no computador ou no celular? O problema é que depois... Aí. A minha internet não abriu. Está engatilhado lá e ela está parada. Mas não tem problema não, irmão José. O senhor podendo ouvir, a gente sabe, vocês aí, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Que Deus abençoe muito aí. Estou feliz em vê-los aqui, viu? Muito feliz. O Abimael está com a gente aqui também. Clica na primeira ali, microfone, lá em cima, no primeiro. Se o senhor estiver no computador, dá um clique na setinha ali e clica no primeiro microfone e depois no selecionar lá. Mas eu não sei mais se ele está até ouvindo a gente. O José. Ok? Olá, Rita Leles. Boa noite. Boa noite. Bem? Graças a Deus. Você está melhor da Covid? Graças a Deus. Estou restaurada pelo nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Então você então, está... Vamos agradecer. Vamos agradecer, Rita. Então você é a nossa convidada mais recente aí, juntamente com o Valdivino. Agradeço muito o convite e me sinto muito honrada de fazer parte desse grupo. Amém. Que bom, viu? Fico feliz aí. O nosso irmão Edilson está aqui também. Eu estou olhando o Edilson aqui, ele está sem piscar há um tempão, mas aí eu me toquei que é a foto dele. Né? Boa noite, Alex. Tá tudo bem. Eu estou aqui olhando, né? Bom. Tá certo. Me enganou essa foto aí, viu? Parece que está tudo certinho ali, né? Então. Só sem piscar ali. Então. Mas tudo bem. A Bia está com a gente aqui também. Olá, Bia. Bem-vinda. Oi, Alex, tudo bom? Graças a Deus, tudo em paz, tudo bem. Então tá ótimo. Beleza, muito bem. O irmão José, conseguiu aí, irmão José? Então, irmão José, é o seguinte, do lado aí do microfonezinho tem uma seta. Se o senhor clicar nessa seta, vai aparecer aí várias opções. Aí o senhor seleciona a opção do sistema e vai testando aí. Entendeu? Parece que ele não está ouvindo, né, Alex? O senhor consegue ouvir a gente ou não? Consegue ouvir? Dá um sinal aí de positivo se consegue. Então tudo bem. Eu só lamento que não vamos ouvir o senhor para falar alguma coisa. Mas o senhor vai ouvir a gente então aí. E que Deus abençoe. Eu estive lá, quando estive em São Paulo, agora recentemente, nós estivemos juntos, né, com o irmão José, e foi muito bom lá na igreja do São Domingos, né, e também depois fomos lá em Vinhedo, e
Foi bem legal, estudamos a Bíblia juntos. Que Deus abençoe. Muito bem. Oi? Ele congrega na igreja de São Domingos? Esse irmão e algumas outras pessoas estão estudando a Bíblia, são de Vinhedo e começaram um estudo bíblico com o Rodrigo como escola da Bíblia, e o Rodrigo tem ido lá em Vinhedo estudar. Mas nós sabemos ali já que o coração e a mente deles estão voltados para obedecer a palavra de Deus, então o irmão José está firme nesse propósito, né? Que bom, amém. Isso. Amém. Bem, já deu o nosso tempinho aqui, eu vou pedir aqui para o nosso irmão Márcio, se ele pode nos dirigir numa oração, para que Deus nos permita falar o que está na palavra dele com propriedade, né, sem nos desviar. Lembre-se que nós estamos falando sobre, o tema é conhecendo o inimigo. Eu mandei uma fotinha lá de uma serpente, algumas pessoas ficaram assustadas. Mas eu fiquei pensando assim, eu coloco o quê? Né? Coloco uma imagem... Não, vou colocar aquilo que ele se personificou, né? Pelo que a antiga serpente. Então, eu pus uma serpente ali que todo mundo já mata a charada. Mas é isso. Então, Márcio, por favor, fechem os seus microfones, tá? Fechem os microfones para a gente poder falar. E a Sandra? Não entrou. A Sandra, ela deve ter visto a foto e já pulou de fora. Já ela entra. Oremos. Vai lá, vamos lá. Pai Altíssimo, é com grande alegria e satisfação que reconhecemos o quanto o Senhor é maravilhoso na vida de cada um de nós, com essas conversas sadias, conversas saudáveis, que possamos enriquecer e crescer cada vez no Senhor. Lembrando que é o Senhor que nos dá tudo o que precisamos, Pai. Que nesse momento possamos estar com o coração aberto, mente aberta, para aprender o que o irmão Alex se dedicou a passar para nós. Que a gente possa colocar em prática em nossas vidas para dar honras e glórias ao Senhor. Mais um estudo, Pai. Obrigado por isso, que os irmãos possam aproveitar de tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. E em nome do seu Filho Jesus, que oramos agradecidos. Amém. Amém. Obrigado, viu? Nos estudos que particularmente eu faço, eu não costumo ficar enriquecendo com um monte de informação fora da Bíblia, né? Às vezes, eu uso, às vezes, sim, algumas questões históricas, geográficas, mas são de forma bem sutis, porque eu prefiro que o texto sempre fale por si só e a gente busque a informação analisando, estudando o texto bíblico, né? Meditando ali na palavra, esquadrinhando. E aí, é claro que a gente tem um baú que a gente tira várias informações de contexto para poder entender aquele texto ali. Mas de uma forma que não fique enchendo a coisa toda, e aí, às vezes, tirando até um pouco do brilho do texto. Eu sei que algumas religiões, aí, algumas instituições evangélicas, né? As pessoas, alguns estudiosos, alguns palestrantes, pessoas que vão fazer estudo bíblico, termina falando muito mais de outras coisas, de temas e assuntos variados fora do contexto bíblico do que do texto da palavra propriamente dito, né? E eu penso um pouco diferente nesse sentido aí, e é uma característica até, inclusive, da própria Igreja de Cristo, estudar os textos bíblicos. Então, como nós estamos falando de Satanás, o adversário, né, ou o diabo, né, que é exatamente o inimigo de Deus, nós estamos falando sobre o ponto de vista do que a palavra de Deus fala sobre ele. No nosso primeiro bate-papo, nós falamos algumas coisas importantes que Jesus falou sobre ele. Então, veja bem, se não fosse para nós termos algum tipo de conhecimento sobre o inimigo, a palavra de Deus não trataria sobre esses detalhes a respeito dele, do plano dele, da estratégia dele, quem é ele e tal. Então, se a palavra de Deus nos traz essa informação, é porque ela é importante para nós, não é? E também o próprio Jesus falou a respeito de Satanás. Então, que nós pegamos algumas passagens chaves
no bate-papo passado, exatamente para pontuar que Jesus tratou desse tema, desse assunto. A palavra Satanás aparece 32 vezes no Novo Testamento, não é? Nós vamos ver os apóstolos Paulo, apóstolo João, falando a respeito também do inimigo, tendo confrontos com o inimigo. E eu entendo que não é uma perda de tempo quando nós estudamos o que o texto bíblico diz a respeito do inimigo. Eu creio que é uma perda de tempo quando a gente vai buscar informação ou vai querer satisfazer a curiosidade, indo para o lado do misticismo, né? Indo para o lado de filmes, de documentários, às vezes até de material escrito por bruxos e tal. E tem muitas pessoas que ficam curiosas, né? E vão buscar informações no ocultismo até. Sendo que nós temos uma fonte muito mais segura, que é a Bíblia, para falar a respeito do inimigo. Então, é nesse ponto de vista que a gente está batendo esse papo. É um papo de profundidade, sim, mas não vamos esgotar tudo aqui, vamos tocar apenas em algumas questões principais. Hoje eu vou compartilhar uma tela aqui, com algumas passagens bíblicas para a gente ir analisando juntos. Então, nós vamos ler o texto e vamos fazer algumas perguntas, questionamentos, e vamos extraindo o que o texto tem para nos dizer, tá certo? Essa é a nossa diretriz aí, tá bom? Então, vamos lá. Espera um pouquinho só. Ok. Então, nós temos... Acho que está dando para enxergar aí, está dando para ver? Muito bem. Sim. Então, ótimo. Então, existem dois textos no Velho Testamento que dão a entender que faz uma alusão, supostamente, à questão de algumas coisas relacionadas a por que Satanás se tornou adversário de Deus, inimigo de Deus, né? Uma dessas passagens, ela é entendida como o que se chama de profecia de duplo sentido. Porque no texto está se tratando de uma profecia a respeito do rei da Babilônia. Mas no meio desta profecia são colocadas questões proféticas que têm a ver com Satanás. Então, quem já estudou algum texto ou textos bíblicos do Novo Testamento sobre Satanás, acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Dá uma olhadinha no seu microfone e aí você pode fechar. Isso, então, beleza. Obrigado. Então, então, tem textos no Velho Testamento, principalmente, que são chamados de texto de duplo sentido, porque é uma profecia que serve para uma dualidade de assuntos. Embora esteja se tratando do rei da Babilônia, também está se fazendo uma colocação que cabe para aquele que o rei também representa, ou quem está por trás, no caso aqui, Satanás. Isso é comum, tá? No Velho Testamento, ter profecias de duplo sentido que se aplicam tanto naquele momento como para o futuro ou para uma alusão a uma outra situação, tá? E aí, em Isaías 14:12, olha lá o que o texto diz, né? Veja se não é algo que extrapola a questão de um rei físico, uma pessoa, um rei do país da Babilônia. Como caíste do céu? Então, um rei cai do céu? Então, não. Então, mas está dentro do texto, tá? Então, é uma alusão aí. Então, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então, aqui, nós vemos nessa profecia Isaías falando, por mandado de Deus, que Satanás recebe aqui o codinome de estrela da manhã.
Em Apocalipse, Jesus ele é chamado de a resplandecente estrela da manhã. Há uma diferença, tá? Não é porque é estrela que toda estrela é igual. Então, nesta alusão, Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Assim como, se alguém adora um ídolo como Deus, o Velho Testamento coloca Deus como Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Não que Deus reconheça um ídolo como um Deus, mas é que o que Deus está dizendo é que, em relação ao que as pessoas consideram como Deus, Deus é supremo. Ele é o Deus verdadeiro, o Deus dos deuses. Entende o contexto aqui? Com relação ao que as pessoas estão pensando sobre um ídolo, e não o que Deus está considerando que existem outros deuses. Não é esse o ponto. Quem considera outros deuses são as pessoas. Tá? Então, aqui, Jesus ele é a resplandecente estrela da manhã em Apocalipse, e o diabo é só a estrela da manhã, porque ele tem uma origem interessante ali. E chama ele também de filho da alva, não é? No sentido de que ele tem, e o nome mais conhecido dele, um dos nomes é Lúcifer, aquele que brilha ou feito de luz, não é? Desculpa. Então, como foste lançado para a terra, aqui é profético. Por que é profético? Porque Satanás ser lançado para a terra, nós vamos ver em outro texto mais à frente, isso vai acontecer numa batalha que tem a ver com a vinda de Jesus também à terra, entendeu? Mas aqui, ele, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. As estrelas aqui é uma alusão bíblica a anjos, ok? E exaltarei o meu trono, e no meu monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa pode ser uma arrogância de um rei também. Mas, por conta de como caíste do céu, está em jogo, e essa estrela da manhã, e umas referências espirituais, então, é que se atribui ser uma profecia de duplo sentido. Então, lá, contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Não é? Ou seja, o reino dos mortos, no Novo Testamento, Jesus usa a palavra Hades, que é uma palavra grega. No Velho Testamento, é muito usada a palavra Seol, para significar sepultura, o lugar dos mortos, o reino dos mortos. Mas também, no Novo Testamento, é usada a palavra inferno e tártaro. Tártaro seria a região espiritual de espera antes da volta de Cristo, para as pessoas que estão aguardando a condenação, o julgamento. Enquanto que o paraíso, ou seio de Abraão, é a região espiritual de descanso, de espera, até a vinda de Cristo, em que estão os espíritos dos nossos irmãos que adormeceram, não é? Que estão em descanso. Lázaro foi para o seio de Abraão, o rico foi para o Tártaro. Não é? E a palavra inferno, ela é, às vezes, usada em duplo sentido. E eu vou dizer por que eu estou explicando isso. Inferno, às vezes, nós usamos para se referir a essa parte do Tártaro, uma região espiritual de espera até o dia do juízo, onde estão as pessoas, os espíritos, aguardando essa volta de Cristo para a sentença ser dada. Mas nós também usamos a palavra, popularmente, né, inferno, para se referir
a região espiritual onde o diabo estará, né? Onde que o diabo está? É no inferno, onde o diabo está. Então, a gente tem essa alusão aí também cultural, né? No entanto, o que o Novo Testamento nos diz é que Satanás ele está preso, limitado, mas na volta de Cristo ele será lançado no Geena, ou Geena, que tem como referência, lá em Apocalipse, ser uma região espiritual que, para que nós pudéssemos entender, ela é configurada como um lago de fogo e enxofre, né? Aí sim, Satanás será lançado nessa região espiritual em que Deus está ausente com o seu amor e com o seu poder no sentido de atuar naquelas pessoas, né? Ou naqueles espíritos lá. Então, Satanás também estará lá, né? Nessa região. E aí, pela eternidade, é o que o Novo Testamento coloca. Então, quando diz que ele será precipitado no reino dos mortos, em relação ao rei da Babilônia, é que o que acaba com o poder de uma pessoa? O que destrói uma organização? Quando você mata a cabeça, né? Então, aqui a ideia é que Deus está dizendo que, independente do que ele faz, do terror que ele causa, a morte vem para todos. E ele vai para o mundo dos mortos, né? Isso vai acabar. Okay? Agora, no duplo sentido, aplicado aqui a Satanás, está se referindo a que ele também experimentará essa questão da eternidade, né, em morte eterna, sofrimento eterno, no Geena, né? Como diz lá em Apocalipse capítulo 20. Ok. Essa é uma profecia bem conhecida, que muitas pessoas usam para falar sobre Satanás. O que esses versículos dão para a gente de informação? Se a gente estiver pensando aqui no inimigo, em Satanás. A procedência dele, será que está aqui, no versículo 14? De onde ele procede? De onde ele procedeu? De onde ele veio originalmente? Ele caiu da onde? Caiu do céu, né? Pronto, do céu. Do céu, né? Exatamente. Então, Satanás é um ser espiritual. Ele foi criado por Deus no céu. Ok? Essa é a origem dele. Eu sei que vai se levantar aí alguns questionamentos. Por que Deus permitiu? Por que Deus criou? Deus criou o mal? Deus criou Satanás? Né? Então, a gente, às vezes, fica se perguntando várias coisas. Nós vamos tratar dessas perguntas também. Mas a ideia aqui, primeiro, ele tem origem celestial. Foi criado por Deus. Não é? E teve aqui, na sua origem, ele recebe alguns apelidos que são considerados a anjos, né? Tá vendo? Estrelas na Bíblia. Esse é um termo que também se refere a anjos criados por Deus. Filho da alva, mostrando a origem dele como um ser de luz, um ser iluminado, né? Entendendo que luz aqui significa clareza, significa poder, significa a ideia de controle, né, de lucidez. Aí. Mas também revela... Tem uma passagem que mostra que ele era o mais bonito dos anjos, não é? Nós vamos chegar lá. Nós vamos passar por elas também. O que mais esse versículo 12 aí mostra para a gente sobre aspectos e características dele? Ele caiu para onde? Arrogância. Ok. No versículo 12. Ele foi lançado por terra, ele e 1/3 dos anjos, né? Isso essa informação mais para frente. Mais para frente, né? Vai ser complementada. Ele foi lançado por terra. Isso significa que ele caiu e foi lançado por terra porque, muito provavelmente, ele pisou na bola, né? Se rebelou. Fez algo que... Exatamente. Mas ninguém é expulso de graça, né? O 13 explica. O 13 explica que
porque ele queria tomar o lugar de Deus, né? Isso, exato. Mas ainda no 12, tem uma característica aqui que é revelada com relação a um propósito dele, no finalzinho do versículo. O que o versículo revela sobre estratégia, propósito dele? Ele atacava os reis da terra. Exatamente. Né? Ele atacava as nações, os reinos, ele cobiça, ele quer o controle, ele quer o poder. Nós vamos falar mais para frente, quando estivermos falando de estratégia, como é que Satanás faz isso. Tá? E nós vamos ver que ele está acirradamente, na nossa época, ele está usando muito todos os meios de comunicação, tudo que ele pode, para perverter a família, o homem, a mulher, principalmente as crianças, criando gerações contrárias, né, a Deus, aos bons costumes e assim por diante. Ele quer debilitar, ele quer atacar mesmo o mundo inteiro. E ele tem se aperfeiçoado nisso. Né? Versículo 13. O que estava na mente dele? O que está na mente, no coração dele? Qual era o plano dele? Né? O meu trono. O que isso quer dizer? Igual a Deus, né? Exatamente. Ele quer reinar como Deus. Ele quer ser semelhante a Deus. Ele não nega a existência de Deus. E ele não nega a divindade de Deus. Ele é contrário a Deus porque ele quer ter o poder e a autoridade sobre tudo o que é de Deus. Não é? Assim como ele deseja dominar todos os reinos, um reino em especial é o que motiva ele, que é exatamente o reino acima das estrelas, né? Acima das nuvens. Ele quer ser semelhante ao Altíssimo. Por isso que lá em Apocalipse, ele é o 666. Ele é uma dízima. Sendo que no livro de Apocalipse, Deus é o 7. 7 taças, 7 espíritos, 7 igrejas, 7 pragas. O número 7 no judaísmo é o número divino, é o número de Deus. Satanás, ele quer ser Deus, mas ele não é. Ele é um 666, não é? Ele é uma dízima. Ele quer ser 7, mas nunca é 7. Então, esse é o número da besta, no sentido figurativo, não literal, mas na numerologia judaica, nesse sentido, o 666 é a proporção que quer pular para 7, mas não consegue, não vai, ok? Então, no versículo 14, ainda continua a arrogância dele, não é? E no 15, nós temos o quê? Revelando aqui sobre ele, que ele será precipitado. Ou seja, Deus sempre teve o controle, Deus sempre é mais poderoso, e Deus poderia e pode, a qualquer momento, acabar com tudo isso. A pergunta é, por que Deus não fez ainda? Por que ele não fez lá no passado? Por quê? Né? Então, se aqui está dizendo que ele será, no futuro, precipitado, é porque Deus tem o poder para isso. Ok? Mas, então, se Deus sempre teve esse poder, então como se explica o fato de Deus permitir todo esse mal, tudo isso acontecendo na Terra? A palavra nos explica claramente que o mal também serve aos propósitos do Senhor, porque sem a presença do mal, sem a opção do erro, não existe a condição de uma pessoa optar de forma verdadeira pelo bem. Não sei se você entende isso, mas a questão é, o amor ele só pode ser provado pelo fato
da pessoa ter a liberdade de decidir não amar. A obediência, ela só tem valor quando a pessoa obedece porque ela quer, ou seja, ela decide não desobedecer. Se essa pessoa... A palavra diz, né? A palavra diz que se não tivesse lei, como é que tu ia dizer que tu tinha errado, tinha pecado? Exatamente. Então, aí tu não pode dizer que está certo ou errado, senão isso. Tudo está certo. Exatamente. Então, uma pessoa não poderia ser uma pessoa de uma única opção. Porque se isso acontecesse, se nós fôssemos fadados a amar e respeitar a Deus, esse amor e esse respeito não teria valor, porque o valor vem da imposição de Deus, enquanto que o amor ele tem que vir da decisão da pessoa, e não da imposição do outro, entende? Essa é uma lei universal, pétrea, né? O amor é uma decisão, é uma escolha. Né? A obediência é uma escolha. E para ser uma escolha, é preciso ter uma segunda opção contrária. Né? Então, nesse sentido, o mal serve aos propósitos de Deus, porque é exatamente a proporção da escolha que é posta para nós. Então, nesse sentido, ele serve aos propósitos. Você vai se arrepender do quê? Né? De coisas que foram feitas contrárias à vontade de Deus. Então, isso é a origem do pecado. Okay? Esse é o conceito. Há uma segunda passagem, que é Ezequiel 28:12, que também é uma profecia de duplo sentido e dá uma visão um pouco mais clareada para a gente. Né? Aqui ele está falando do rei, é uma profecia contra o rei de Tiro, que é uma região, um país, uma cidade na época, que ora se tornou inimiga dos israelitas. Né? Então, falando do rei de Tiro, mas com duplo sentido para Satanás. E olha que interessante aqui. Diz lá então, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden. Ora, como que o rei de Tiro poderia estar no Éden? Né? Então você percebe já que é uma profecia falando do rei de Tiro, mas que tem um duplo sentido, porque ele se assemelha na sua atitude a Satanás, ok? Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. E aí vai citar algumas dessas pedras aí. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, cárdulo, carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os teus engastes e os ornamentos. Quando a Bíblia usa essa linguagem, por exemplo, ela usa para falar do peitoral do sacerdote, da estola sacerdotal. Usa para falar no Novo Testamento sobre os apóstolos, que são pérolas. Usa para falar das colunas celestiais, dando a ideia de o quê? De glória, dando a ideia de poder, de autoridade, não é? Então, você não deve entender de uma forma literal que estas pedras preciosas, Satanás tinha um casaco de pedras preciosas que ele vestia. Primeiro que ele é um ser espiritual. Aqui é um palavreado que demonstra que se ele fosse um humano, seria uma pessoa que as pedras preciosas, os metais preciosos, tudo aquilo que o homem dá valor e mata para ter, isso é um vestimenta para ele. Então, é um sentido de autoridade, é um sentido de glória, de força, de poder, ok? No dia em que fostes criado, foram por eles preparados, ou seja, no dia em que Satanás foi criado, então ele não é gerado, Jesus é o unigênito do Pai. O que significa isso? O único gerado, ok?
Satanás foi criado, que é diferente. Os anjos de Deus foram criados. Jesus foi gerado. Tá? Então, embora nós também tenhamos a essência de Deus, a sua imagem e semelhança, nós também fomos criados por Deus, ok? E não gerados por Ele. Agora, somos gerados por Ele quando, pelo Espírito Santo, através do batismo, morrendo e ressuscitando, Ele, então, por adoção, nos tem por espiritual, e aí nós nos tornamos filhos, gerados em espírito, nascidos de novo, ok? Não da carne e do sangue, mas do espírito. Foi o que Jesus conversou com Nicodemos em Evangelho de João, capítulo 3, lá naquele texto em que tem o versículo 16, que é muito famoso, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, estava falando com Nicodemos. Versículo 14. Tu eras querubim da guarda, ungido. Então, se esse versículo é realmente uma profecia de duplo sentido, nós estamos vendo que nas hordas celestiais, Deus criou Satanás como sendo Lúcifer, feito de luz, um anjo belo, poderoso, um anjo que tinha esse tanto de pedras preciosas para designar o brilho, a autoridade, o poder dele, a glória dele. E ele era um querubim da guarda, né? Ungido. E te estabelecesse e permanecias no Monte Santo, no Monte de Deus, no brilho das pedras andavam. Então, são expressões que vão dizer que antes dele cair, antes dele se rebelar contra Deus, ele era um anjo de grande importância, ok? De grande status nos exércitos celestiais criados por Deus. Agora, quando nós falamos dos anjos, e Satanás sendo um querubim aqui, nós precisamos entender o seguinte: por que Deus fez anjos? Para que Deus fez anjos? Não é? Então, às vezes, nós podemos até sondar algumas coisas, mas tem muitos assuntos, e não são só assuntos espirituais, mas assuntos até humanos, que a nossa mente não consegue. Eu não estou fugindo da raia aqui do tema, né? O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos entender a nossa limitação para entender muitas coisas nessa vida e ainda mais espirituais. Então, o que Deus está querendo... Eu não sei se é a... Acho que alguém está com o microfone ligado aí. Dá uma desligada no seu microfone. É o Lúcio. O Lúcio deve ter aberto o seu microfone. Ah, é? Oi, Lúcio. Fecha aí um pouquinho. Aí. É o Lúcio e iPhone. Vou ativar o dele aqui. IPhone. Tá bom. Agora tem o iPhone que não ligou. Obrigado. Ok. Viu, Alex? A menina do iPhone, eu esqueci o nome dela, está com a mão na testa, também está com o microfone ligado. Tá bom. Pode deixar. Obrigado. Aí. Marisa. Isso. Tá ok. Então, nessa profecia, a gente eu até não me deu um branco aqui. Alguém pode me ajudar? Quando é que a gente estava? 14. Isso, ok. Eu estava falando que nós não alcançamos tudo, né? Temos que respeitar a nossa limitação. A ideia aqui é por que Deus criou anjos, então? Né? Para que Deus criou anjos? Será que Deus queria se relacionar? Os anjos também são chamados de filhos de Deus, do Antigo Testamento, que estava na mente de Deus. Então, depois a gente vai tocar em alguns desses assuntos também. Okay? Ele era perfeito, né? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
Então, aqui revela que os anjos, eles também são dotados de livre-arbítrio, como nós. Os anjos, todos os seres angelicais criados por Deus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos estes seres, eles também são dotados, Deus deu a eles livre-arbítrio, ou seja, eles estão do lado de Deus porque querem. Eles estão do lado do Senhor e adorando e servindo porque eles decidiram isso. E eles têm a liberdade de decidir o contrário. É isso que o livre-arbítrio de Deus proporciona, ou obedecê-lo ou decidir não obedecê-lo. E a obediência para Deus é o critério do amor. Se alguém diz que ama a Deus, então ele deveria provar isso através da sua vida em busca da obediência à palavra de Deus. Assim é com os anjos também. Agora, nós, em relação aos anjos, sendo aqui Satanás antes de cair, né, um anjo de Deus, somos, então, desafiados por Deus a nos manter nesse conceito de obedecê-lo. Satanás, ele foi, num determinado momento, ele começou a pensar consigo mesmo, e olhando para o seu status e o seu poder, e aí a gente une com o texto lá de Isaías, que ele, então, desejou, cobiçou, se achou, né, maior que Deus, ou que poderia assumir o trono de Deus, desbancar a Deus. E aqui, quando diz que achou iniquidade, revela isso. Revela que ele, em um determinado momento, ele mudou de ideia, mudou o seu comportamento. Ele quis dominar e conquistar o céu. Bom, Deus não foi pego de surpresa, concorda? Deus é poderoso para criar e ele também é onisciente, né? Então, Deus não foi pego de surpresa. Agora, vamos imaginar o seguinte. Eu vou dar um insight aqui, que é uma possibilidade do que está por trás deste plano, do que aconteceu. A rebelião de Satanás aconteceu no céu, não foi na terra. Ele saiu do céu, ele foi expulso do céu, porque se rebelou lá. E a rebelião, liderada por Lúcifer, que começa com ele próprio, aconteceu antes de Deus ter criado a terra. Lembre-se que quando Deus criou o homem na terra, melhor dizendo, o homem na terra, Satanás estava lá. Ele estava atrás da moita, né? Ele seduziu a mulher e trouxe a contaminação do pecado para a terra. Fazendo o quê? Fazendo com que o homem se opusesse em desobediência à palavra de Deus. Exatamente o que ele fez. Deus disse, as consequências da desobediência, e o homem pagou o preço. Satanás também fez a mesma coisa. Então, ele induz a pessoa ao erro. Este é o grande propósito dele. Que erro? O erro da desobediência a Deus. Isso é o pecado, não é a arma que ele usa. Ele tem várias balas, vários projéteis diferentes, mas a arma é essa, né? É o cobiçar, levar a pessoa ao desejo, né? Então, eu estava dizendo que havia milhares de anjos estando servindo e adorando a Deus no céu. Um anjo que era destaque era Lúcifer. Ele era um querubim e ele era o representante, o chefe, vamos dizer assim, a autoridade da guarda, ungido por Deus para isso. Poderoso, formoso, glorioso, não é? Perfeito nos seus caminhos. Então, em relação a anjos, será que ele causava admiração? Será que ele causava respeito? Aqui na Terra, será que nós admiramos algumas pessoas famosas pelo que elas pensam, pelo que elas dizem, pelas suas atitudes, né?
Sim, né? Eu posso citar alguns aqui, como Ayrton Senna, né? Quando faleceu, Getúlio Vargas, e o país parou. Né? Eu fico imaginando quando Pelé morrer, né? Quando Silvio Santos morrer, porque nós admiramos pessoas. No céu não era diferente. Anjos também, muito provavelmente, admiravam outros anjos, como era o caso aqui de Satanás. E Deus está reconhecendo esses atributos. Agora, quando ele, então, almeja, decide enfrentar a Deus, o que é que ele vai fazer? Intuitivamente, o que é que alguém faria quando vai enfrentar uma força maior? Ele vai tentar arrebanhar, ele vai tentar conquistar aliados, não é? Foi exatamente o que Satanás fez, como a Marisa disse. Ele, então, passou a doutrinar anjos. E em Apocalipse é revelado para nós que ele, ali comparado a um dragão, com a sua cauda, ele arrasta a terça parte, um terço dos anjos foram contaminados e passaram para o lado de Satanás. E com isso receberam o nome de demônios, né? Que são anjos caídos, anjos rebeldes, que decidiram seguir a Satanás. Agora, e os outros 2/3 dos anjos que ficaram com Deus? Você está entendendo? Não existia ainda ser humano. Não existia ainda o planeta Terra com pessoas dentro, vivendo aqui. Tudo isso está acontecendo no céu. Quem são os personagens ali? Deus e os seus anjos. Um anjo de grande porte se rebela e consegue convencer 1/3 dos anjos que se rebelam com ele. 2/3 dos anjos no céu continuam com Deus. Mas eles também têm ainda livre-arbítrio, esses 2/3. Também têm. E Satanás ainda estava angariando tropas para ele. Então, o que parece é que Deus, então, decide não destruir Satanás e nem destruir os demônios, os anjos que seguiram ele. E Deus toma uma decisão bem interessante. Ele toma a decisão de criar no planeta Terra, ou criar o planeta Terra, e neste planeta, Deus decide criar seres inferiores aos anjos. Decide criar seres que nunca viram ele e não verão ele até chegar a um determinado momento num plano que Deus elaborou na mente e no coração dele. Então, Deus preparou o planeta, criou seres orgânicos, mas com também espírito misturado. Ele criou o homem do barro e soprou nele o espírito e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Sabemos que estava ali Jesus e o Espírito Santo de Deus atuando. E Deus, então, cria um ser também dotado de livre-arbítrio, mas sem o privilégio que os anjos tinham. Não foram criados no céu, não verão a Deus nessa constituição, não vão ver Deus, e eles vão provar o seu amor por Deus sem ver Deus, apenas sabendo, ouvindo a respeito de Deus e do céu. E estes seres inferiores vão demonstrar pelo livre-arbítrio que eles estão dispostos a lutar, a fazer de tudo para chegar a viver nesse lugar. Esse é o plano. Agora, alguém está com o microfone ligado. É Diva e o Mindo. Oi, Diva e Mindo. Só desligar aí. Então, você está... Eu vou parar um pouco agora e vou abrir para a gente falar um pouquinho sobre esse aspecto, porque tem todo sentido a gente entender isso para contextualizar o grande plano de Satanás.
você entende o que eu estou dando a possibilidade aqui? É uma possibilidade, é algo que faz algum sentido. Ou seja, quando Deus decidiu criar o ser humano, à sua imagem e semelhança, já estava acontecendo no céu uma rebelião em que Satanás convence uma terça parte dos anjos do céu, 2/3 ficam com Deus, 1/3 fica com Satanás. E aí Deus toma uma decisão. Pode ser que Deus tomou a decisão de fazer o homem e não de exterminar os anjos, porque qual seria a mensagem que Deus estaria dando para os 2/3 dos anjos que ficaram com ele? Quem pisar na bola comigo, eu simplesmente vaporizo. Fazendo isso, lá no céu, o amor e o respeito desses anjos por Deus seria por causa do quê? Do medo ou por causa da admiração por Deus? Você gostaria que um filho seu adorasse você por medo? Se você não disser que me ama, vai te levar 3 tapas na cara agora. Teria algum valor para você um filho dizer eu te amo sob ameaça? Não. Então, o que está acontecendo nos céus com os anjos é a atuação de Deus na sua característica de amor, se revelando e usando o mal para demonstrar que ele é quem ele é, o eu sou, ele é a fonte do amor, e o amor tem algumas consequências, como, por exemplo, não compactuar com o mal. Ok? O amor também é exigente. Não é? Então, só que Deus permanece com a sua fidelidade, com o seu caráter, ele não muda. E os anjos agora, os 2/3 que estão com ele, estão observando e vendo como é que Deus vai agir quando alguém pensa diferente. E Deus não decide vaporizar, eliminar Satanás e os anjos. Mas Deus, então, passa, criando o ser humano, a demonstrar para os anjos, numa esfera bem diferente, ou seja, sem o privilégio que os anjos têm, que era estar no céu, amar e ver Deus, tocar em Deus, vamos dizer assim, e nós fomos criados num ambiente fora do céu, sem ver Deus, sem ver o céu, e apenas ouvimos a respeito disso. E aí começa a nossa jornada com o livre-arbítrio de decidir ou não lutar por esse Deus. Então, quando Satanás se rebela na Terra para contaminar o mundo, Deus já tinha um plano. Isso já fazia parte do plano, ok? Só que ele não criou a gente como cobaia. Jamais. Ele nos criou no critério igual ao que ele criou os anjos, de amor, para se relacionar, mas também para sermos modelo e exemplo, inclusive para todos esses seres celestiais, com as decisões e escolhas que nós fazemos nas nossas vidas por obedecer a Deus em amor. Então, vamos parar um pouco agora e vamos conversar. Você pode enriquecer, discordar, perguntar, opinar, fique à vontade. Você acabou de falar que Satanás se rebelou na Terra? Na Terra, ele não se rebelou. Na Terra, ele se revelou, revelando o seu poder de sedução, levando os seres humanos a pecar. Okay? Se revelou. Ele, ele estava no céu, ele tinha livre trânsito lá. Isso, a rebelião foi lá em cima, lá no céu. Tá, ele foi expulso de lá. Isso. Tanto esse texto diz isso, como Apocalipse. Tá. Ele foi expulso do céu. A terra não tinha sido criada ainda. Onde ele ficou? Não. Aquela expulso do céu, lá no texto que nós lemos, está no futuro.
Serás expulso. Serás. Ou seja, ele vai cair e tal. Quando é que isso acontece? Nós vamos ver no texto ainda mais do na Éden, frente. né? A terra já existe, Alex. Ali Sim, no Jardim do Éden. mas ele não tinha... Mas ele não tinha sido ainda expulso do céu. Ok? Ele não tinha ainda sido expulso. Ele só vai ser expulso do céu. Isso só é revelado para nós em Apocalipse, capítulo 12, que tem a ver com Jesus. Tanto é que o livro de Jó revela para nós que quando os filhos de Deus estavam diante de Deus, veio também Satanás de rodear a terra. Então, Satanás ele tinha acesso ao céu, mesmo depois que a terra estava com os homens, os seres humanos, tinha sido criada. A expulsão dele vai ser depois, tá? Então ele tinha... agora. Isso, exato. Então ele tem acesso à terra e ao céu. Exatamente. Então, ele é mandado para a terra quando... Não. Para aí. Ele não é mandado. Ele se intrometeu. Expulso. Quando ele faz a Eva pecar? Não, ele não é expulso da terra. Pelo contrário, aqui na terra, no Novo Testamento, Paulo diz que ele é o príncipe da potestade do ar, atuando, ok? Então aqui ele esteve com Jesus, lá na tentação, ok? Então assim, ele tinha acesso à terra, Deus permitiu esse acesso à terra, e ele ainda tinha acesso aos céus. Ele só vai ser expulso com os anjos depois de uma guerra, que em Apocalipse é liderada por Miguel. Ok? E aí tem a ver com Jesus. Nós vamos ver lá em Apocalipse 12. Isso vai acontecer bem depois, em relação à criação do planeta Terra. Ok? Então, sabemos que Satanás atua na Terra e sabemos que ele também tinha acesso no céu. O livro de Jó prova isso. Né? E Apocalipse também. Só que num determinado momento, aí sim ele foi expulso do céu. Por que Deus permitiu Satanás ter esse acesso? Porque tudo isso fazia parte do plano de Deus. Ele poderia ter bloqueado o acesso de Satanás à terra, ele poderia ter bloqueado e expulso Satanás do céu quando ele quisesse. Mas é que Deus tem um plano, e esse plano é dele. A gente entender isso requer também humildade, porque a gente pode pensar assim, mas por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor permite estupro de criança? Por que o Senhor permite todas essas coisas? Bem, nós temos que ter um respeito por quem é Deus, entender o plano dele, e essa inconformidade também está no coração de Deus, mas nós não podemos colocar a nossa conta, a nossa culpa nas costas de Deus. Haja vista que Deus nos deu a liberdade de decisão, de escolha. Eu posso pensar em matar uma pessoa e eu posso matar essa pessoa. Ou eu posso não me controlar e não pensar em matar essa pessoa. Mas todo mal começa na mente. Começa aqui, né, no coração ou na mente da gente. Então, Deus está trabalhando, há um plano. Neste plano, os personagens têm responsabilidades e consequências que vão ser um dia atribuídas e pagas por essas pessoas, né? Por esses seres todos. Todo mundo vai estar diante dele um dia, ok? Mas não é para pensar que Deus nos criou para nos ferrar. Não. Ele nos criou com um propósito nobre, inclusive de sermos exemplo e modelo para anjos, ok? Em algo que aconteceu, que começou a acontecer no céu. Por quê? Porque ele é justo. Seria muito fácil para Deus acabar com tudo assim, ó. Pum. Talvez nós mesmos teríamos feito isso. Mas isso é justo no sentido de que mensagem fica para os anjos lá no céu, que estão com Deus, os 2/3? Até Satanás queria acusar ele, né, Alex? Sim, antes dele, quando ele tivesse se desaparecendo, ele dizia, tá vendo, olha o que ele fez. Então, não faria sentido a gente atribuir isso. Mas vamos lá. Mais alguém? Eu espero não ter confundido.
Eu espero não ter confundido. Paulo Alex. Fala. Depois eu. Tá. Ô, irmão, é interessante que eu estava fazendo a minha leitura hoje e eu estou lendo, eu li Gênesis 1 inteiro e estava lendo Jó também, eu li o capítulo 1. Então, aqui em Gênesis, a gente tem a criação do homem, né? E no capítulo 3 a gente tem a queda, né? Então, eu vejo ali Satanás, ele induziu Eva a ser mais que Deus, né? Da mesma forma que ele quis ser, né? Uhum. E o interessante é que em Jó, ele fala, eu li o capítulo 1 aqui hoje, ele dizendo que Deus fala que na terra de Uz, um homem, né? Como Jó era um homem íntegro, né? Justo, né? Que temia Deus. E depois ele, como você acabou de comentar, que ele vai para junto de Deus lá com os anjos, e ele fala, mas Jó, ele tem tudo, né? tem tudo do bom e melhor, por isso que ele te teme. É interessante que Deus fala para ele, não toca nele. Pode fazer tudo, mas não toca nele. E ele tenta, de uma forma diferente, fazer com que Jó renuncie a Deus, né? Que é tirando tudo que ele tinha, né? Isso. Então, conforme você está falando aí, a gente vê que ele age de formas assim bem agressivas também, né? Ah, sim. Não sei se hoje ele ainda tem esse poder sobre a terra, né? Mas a gente vê que especificamente de causar enfermidades e certas coisas, ele tem. Tem sim. A gente vai ver isso aí mais na frente. Só que nem todas as doenças são satânicas, são de origem assim, mas há coisas ainda que acontecem no âmbito espiritual hoje em dia, e uma das estratégias de Satanás é que a gente não creia nessas coisas, que isso pode acontecer. Aí a gente perde o medo. Ele usa pessoas, né? Isso, sem dúvida. Nós vamos ver agora na sequência dos versículos aí. Eu vou entrar nesse ponto da estratégia que ele usa pessoas. Muito bom. Entendi. Porque aqui ele tirou até vida da esposa, dos filhos de Jó, né? Causou, né? Causou isso. Causou. E ele estava sob permissão de Deus ali, ok? Agora, veja bem, uma coisa interessante... Deus quis provar para ele que Jó era íntegro, né? Agora, a gente poderia, por outro lado, pensar assim, mas espera aí, pai, o que os filhos têm a ver com essa coisa toda aí? Por que tanta desgraça o Senhor permitiu? Então, essa é uma maneira de enxergar. A outra maneira de enxergar é entender o seguinte: antes de Deus mandar o seu Filho Jesus para morrer pela humanidade, Deus fez alguns testes com a humanidade para ver se a humanidade teria a mesma coragem e amor para fazer isso por ele, Deus. Por exemplo, no caso de Isaac, Abraão e Isaac, né? Abraão era um homem que Deus chamou e escolheu. Ele não viu Deus, ele conversou com Deus. Deus se revelou para ele. E num determinado momento, Deus o provou, pedindo para que ele matasse o seu único filho, já um homem de idade avançada, o único gerado assim com a sua esposa Sara, com Abraão e Sara, e o filho foi levado para um lugar para ser morto. E Abraão, Deus viu que ele faria esse sacrifício por ele. E esse é um prelúdio do sacrifício do Filho de Deus por nós, quando ele mandou ele na cruz. Então, muitas coisas que Deus decidiu, por amor, fazer por nós, é porque nós tivemos, alguns de nós, na história, que também estavam dispostos a fazer o mesmo por Deus. Interessante isso, né? Interessante a gente olhar por esse ângulo. Então, nesse sentido, tudo aquilo que foi feito, Deus estava cuidando. Então, onde será que estão os filhos e filhas de Jó? Será que eles não foram para um lugar muito melhor? Ou não estão numa recompensa e num estado ao lado ou próximo a Deus? Ou já no Éden? Enfim, no Éden, não, no paraíso. Enfim, a nossa perspectiva não quer dizer
que ela é verdadeira ou é a única. A gente não sabe do que acontece do outro lado. E por não saber, a gente tem que dar o desconto da credibilidade em Deus, porque ele não só pode tudo, sabe tudo, mas ele é justo, ele é fiel. Então, quando eu não entendo uma coisa na Bíblia, eu tenho respeito por Deus para dizer, mas eu sei que o Senhor sabe, e eu me sujeito a isso, porque eu confio no Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor ama, e nada do que o Senhor faz é intentando o mal contra mim. Então eu dou o voto. Eu posso não entender, eu não tenho problema com isso, mas eu dou o voto de confiança. É como uma mãe que chama o filho quando está em perigo, e o filho nem percebe o perigo, e ela fala, vem cá, menino. E aí ele fala, mas ele vai parar e vai dizer, por que eu tenho que ir para aí? Qual o problema? O que está acontecendo? Por que você está falando assim comigo? Não. O filho que é obediente, ele confia quem está falando, vem cá, menino. Se fosse um estranho, aí sim. E isso pode ter salvado a vida dele de um acidente, de um animal peçonhento e tudo mais. Então, Deus age assim, entende? É bem interessante. Temos ali, depois do Paulo, Márcio, né? Ô, Alex, eu nunca tive curiosidade em saber sobre Satanás, né? Eu tinha outras curiosidades, mas você ouvindo você falar assim, algumas coisas faz bem sentido, mas me deu um nó na minha cabeça que eu sempre chamei a serpente de Satanás. E aí fala que ali foi um começo da rebeldia, da revelação dele aqui na Terra, então? Um começo... É o seguinte, como Deus criou, naquele momento, o homem de uma constituição orgânica, ou seja, não espiritual, no quesito corpo. Então, o nosso corpo é orgânico e somos dotados de uma parte espiritual que se funde a esse corpo, e quando nós nos batizamos, ainda temos o Espírito de Deus também habitando em nosso corpo também, ok? Então, para que Satanás pudesse acessar o ser humano e acessar numa forma de paridade, ele usou um poder que ele tinha, essa habilidade, que foi de se personificar. Ele usou e se transformou ou se apossou de uma serpente, uma cobra. O texto diz que a serpente, aquela serpente, era um animal astuto, criado por Deus. Astuto ali não quer dizer mal, ok? Quer dizer esperto, né? Jesus vai dizer mais na frente, nos evangelhos, que nós cristãos deveríamos ser prudentes como as pombas e esperto como as serpentes. Então, astúcia é isso, né? Era um animal sagaz. E Satanás escolheu este animal, provavelmente ou se transmutou ou possuiu um animal. E aí, nesse evento, vou dizer assim, mediúnico, né? Ele, então, seduz, fala com a mulher. Okay? Uma serpente não fala, um animal não fala, mas Satanás, apossado daquele animal, ou se transmutado naquele animal, tem essa propriedade de se comunicar. Você já parou para pensar, então, que seria muito mais fácil enganar o ser humano, a mulher ali no caso, sendo um animal que eles já estavam familiarizados, que já conheciam? Com certeza não foi a primeira vez que a mulher viu uma serpente, né? Devia ser um animal que convivia com eles como aqueles outros animais que estavam lá. Então, Satanás usou a estratégia de ser um animal, ele escolheu a serpente para isso, e é por isso que, muito provavelmente, a mulher não toma um susto, né? Porque se ele aparecesse como um anjo, aí talvez isso pudesse ser algo que realmente chamaria a atenção. Okay? Familiar, né? Exatamente, familiar. Ok? João Verdun. Ei, Alex, eu estava olhando aqui em Êxodo 32, né? Ali, quando Deus diz ali no 9 para Moisés que é um povo obstinado, né?
Aí Moisés suplica para ele, né? Mas como o Senhor vai acender a sua ira contra o teu povo, né? E aí ele comparando, e o que os egípcios vão dizer, o que as nações vão dizer que tu tirou de lá, né? E vai matar eles agora, né? E Deus atendeu a ele, não eliminando aquele povo ali. E hoje, para nós, eu acredito que para nós vermos e enxergarmos que nós estamos errados, estamos entendendo a palavra errada, estamos não evoluindo, nós temos a tribulação, né? E a palavra diz em outros textos, por isso no meio de vocês há muitos doentes e alguns já dormem, né? Então, assim, ó, eu acho que no caso de como Deus não quer um amor de obrigação, e é o único alerta que nós temos de entender que nós estamos se afastando e a nossa luz está apagando, é as tribulações que vão nos cercando, né? Porque a gente não tá evoluindo, não tá ouvindo a voz do Espírito, né? Que nos conduz nesse mundo de trevas. Eu acho que esse texto aí de tribulações é um que vai nos aperfeiçoando para esse amor, né? Ok. Mas é preciso ter alguns entendimentos para poder respeitar alguns nuances, para poder entender bem o que você está propondo, porque é muito importante o que você está dizendo, sem dúvida alguma. Mas o texto lá em Corinto, quando fala que por isso que há entre vocês muitos doentes e não poucos que dormem, não está falando de doença física ali. Ali está falando de doença espiritual e morte espiritual. Ou seja, na igreja, quando nós não temos discernimento das coisas, quando nós não temos entendimento, quando nós não sabemos quem somos e por que fazemos as coisas que fazemos, para quem fazemos, nós corremos um risco muito grande de acharmos que estamos fazendo o que é certo, mas, na verdade, não estamos. A palavra de Deus, ela tem essa característica de nos mostrar a verdade, de nos revelar. Quando nós estamos trilhando o caminho em nome de Cristo, mas sem o fundamento de estar na palavra dele, nós estamos doentes. E neste processo podemos até morrer. É o caso, por exemplo, de muitos que Paulo, por exemplo, disse que ele entregou Demas, que foi para o mundo, para Satanás, para que, se de alguma forma ele possa, sofrendo, reconhecer de onde saiu e voltar, correto? Então, quais são as consequências de um cristão que começa a se afastar do caminho? Pecar faz parte do processo. O que eu estou querendo dizer é viver em pecado. Quando ele começa a se acostumar, ele começa a viver uma vida dupla. Agora, não é só o que peca, é também aquele que, em nome de Jesus, começa a entender tudo errado. Nós vivemos num país com milhares de denominações, de religiões, todas dizendo que estão fazendo a vontade de Deus. Aí numa você vai e aquilo que está sendo tratado pode, na outra aquele mesmo não pode, a pessoa é expulsa da igreja. Então isso é uma confusão, né? Hoje em dia, se você for ser um cristão seguindo o que as religiões dizem, você está perdido. Há um cálculo simples aí, se você quisesse conhecer hoje todas as religiões cristãs que há no nosso país, no Brasil, você teria que viver 100 anos e cada dia de aproximadamente 100 anos, você teria que dedicar para estudar a doutrina dessa religião. Levaria um pouco mais de 100 anos, são cerca de 30 mil aí denominações, para que você pudesse passar todo dia por uma diferente para conhecer. Agora, em vez de fazer isso, nós cristãos vamos direto à fonte. Nós não precisamos conhecer o que é errado para saber o que é certo. Nós vamos direto no que é certo. Nós vamos direto na verdade, na palavra de Cristo. Mas ainda assim, uma das especialidades de Satanás tem sido fazer a distorção da verdade. E aí nós vivemos num cenário religioso como esse, que nós vivemos hoje em dia, não é? Então, em nome de Cristo, muitas atrocidades têm sido feitas. Agora, nada novo, tá? Quem disse isso? O próprio Jesus. Lá em Mateus 24, ele disse, tá? E esse texto nós vamos ver depois também, em outro bate-papo, mas ele disse, e virão muitos em meu nome, dizendo que sou eu, e farão sinais nos céus,
E, se possível fosse, enganariam até mesmo os eleitos de Deus. Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás, ele desvia a gente sutilmente da verdade, e isso basta. Ele não precisa dividir todos nós para poder ter êxito. Vamos imaginar, supostamente, que a Igreja do Senhor Jesus tivesse 1000 mandamentos. Vamos imaginar, supostamente, 1000 mandamentos. Quantos mandamentos Satanás precisaria desvirtuar, torcer, para poder instalar o erro? Né? Talvez um. Um. Só que o 1 que ele faz para uma pessoa é o número 2. O 1 que ele faz para outra pessoa é o número 5. O 1 que ele muda para outra pessoa é o número 1000. E assim, ele vai ter milhares de pessoas ensinando 999 coisas coerentes, mas uma só errada. E aí é que está o grande problema. Quando a gente estabelece esse 1 como sendo algo verdadeiro, nós corremos o risco de estar desvirtuando a verdade. Ah, Alex, mas a gente peca. Bem, é diferente você pecar e você viver em pecado. Há um conceito diferente. Ah, eu peco. Seja bem-vindo. Todos nós pecamos aqui. Mas o compromisso de estarmos livres para obedecer a palavra, sinceramente, eu não conheço nenhuma igreja como a Igreja de Cristo no sentido aí de comparação que faz isso, não. Tá? Primeiro que onde fica a matriz da Igreja de Cristo? Onde tem a Igreja de Cristo central? Onde tem a liderança espiritual para o Brasil na Igreja de Cristo? Quem é o nome? Me diga o nome do irmão ou dos irmãos que mandam, que controlam a igreja no Brasil, na sua cidade ou no mundo. Não existe. Tem o cabeça, né? O cabeça é Cristo. Todos nós somos irmãos e não tem um que brilha mais que outro nesse sentido de que eu mando nas igrejas ou fica lá nos Estados Unidos, a central. Isso é uma loucura para o mundo evangélico. O mundo evangélico não consegue entender como é que a gente sobrevive sem dízimo e como é que a gente sobrevive sem uma liderança aos moldes de um governo, aos moldes de uma empresa. Eles não conseguem entender, ok? E criticam muito, às vezes, a gente. Isso é uma loucura para o mundo evangélico. Mas, na verdade, para nós isso é muito simples. Por quê? Porque todos nós temos o mesmo dono, Senhor, que é Jesus, e como igreja nós servimos aos propósitos dele. Então, essa abertura de ter vínculo com Jesus e ser igreja, e não servir a igreja, e não ter a igreja engessada como um controle, domínio, isso não existe no mundo evangélico, denominacional. Nós somos livres para obedecer a palavra e o nosso vínculo é com Jesus. E aí, como resultado, nós somos igreja, não o contrário. Você não vai ver nas igrejas de Cristo nenhuma placa na frente de qualquer prédio com a foto de alguém. Eu nunca vi de alguém lá dizendo Ministério fulano de tal, né? Chamando a atenção para uma pessoa. Porque não, se tiver, não é a Igreja de Cristo. Pode ter até o nome, mas não é. Não é? Porque na Igreja de Cristo, quem deve brilhar sempre é Cristo. A gente vai sempre apontar para ele. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Veja a estratégia de Satanás. Será que Satanás usa a palavra de Deus para desvirtuar e torcer? Bom, olha o mundo religioso como é que ele está, que você vai ver que essa é uma ferramenta muito usada por ele. Não é? Tudo bem? Obrigado, Alex. Obrigado. Ok. Eu queria dar uma caminhada só em mais um versículo por conta do tempo. Nós vamos ficar mais 10 minutinhos só. E aí eu vou compartilhar aqui de novo. Alex, tem a Rita, a Ana. Que bom. Então vamos lá. Eu prefiro pessoas do que andar. Rita e Ana, por favor. Vamos lá, Rita. Oi, Rita, o teu som eu não estou ouvindo. Talvez seja ali só... Aí. Interessante é que a beleza, a sabedoria, o poder, todas as coisas boas que Deus criou em Lúcifer, ele desvirtuou de uma maneira cabal mesmo, né? E aí eu acho que é um grande ensinamento para nós, fazendo
um comparativo com a vida terrena, né? Nossa, porque a gente não pode se iludir mesmo com aquilo que é belo, né? A gente precisa fazer sempre essa reflexão, aquilo que é realmente belo, aquilo que realmente é bom, e todas essas coisas boas que Deus criou e que nos permite olhar, apreciar, se esses atributos estão centrados no lugar que devem estar de verdade, né? Se nós estamos glorificando a Deus por tudo isso, porque Satanás, ele tinha o poder decisório de decidir que Deus era Deus. Ao invés disso, ele resolveu decidir que ele era Deus para ele, né? O Deus dele era ele mesmo. O que a vida traz para o ser humano, muito isso, né? A gente tem visto muito os nossos jovens entendendo, fazendo um valor muito falso do que é poder, na verdade. Então, é muito interessante, porque das coisas boas que ele teve, Lúcifer recebeu, de tudo que foi criado para ele nele, ele resolveu optar pelo orgulho, e do orgulho veio a revolta, né? E com isso ele gerou maior decepção. Não é verdade? Nós não ficamos mais decepcionados quando vemos que uma pessoa se tornou algo ruim, sendo que a história dela antes era de uma pessoa tão maravilhosa e boa. É muito decepcionante. Obrigado, e ele era bom, né? Era. Saul era um bom rei. Saul era um bom rei, mas depois, né, escolheu o caminho de desobedecer. É bonito. Que privilégio nós temos de estudar a palavra, né, Alex? Privilégio. Como a gente se fortalece, né? Como se fortalece. É um banquete. Ana, obrigada, minha querida, eu que agradeço. Não, é que pegando no que você estava falando para o João, que eu me apego numa coisa. Quando eu aprendi que a gente, quando a gente aprende sobre quando Deus pede para que faça o altar, por exemplo, vou falar um exemplo. Quando Deus pede, né, que você estava falando para o João das coisas que seguindo o sim, que Deus não precisa falar o não, né? Não quero. Quando ele fala, quando você for fazer o altar, por exemplo, pegue madeira de acácia. Certo. Acabou. Ele não disse, não pegue carvalho, não pegue pinho, não pegue... madeira de acácia. Pronto. Acabou. Exatamente. A gente tem que aprender isso. O que é? Tá lá. As pessoas falam para mim, mas Ana, não está na Bíblia, não é bíblico, não aceito. Fico bravo. Minha família, por exemplo, não, mas não é assim. Gente, ponto final, acabou. É bíblico, eu aceito, não é? Pois é. É madeira de acácia? Vai, não é? Acabou. Nesse ponto de vista, foi exatamente o que Satanás fez, né, com Eva. A estratégia foi dizer o que Deus não disse. Então, o que Deus disse, a mulher sabia. O que Deus não disse foi o que Satanás acrescentou. E ela aceitou. Gerou a curiosidade. Então, eu sou também desses que falam onde a Bíblia fala, e aí a gente tem que ter muita cautela, cuidado e respeito, porque eu já vi muito embate entre irmãos tratando de textos que não existem na Bíblia, sabe? São suposições. Então, aí a coisa pega, né? Muito obrigado. Eu tenho Sérgio ainda... Tacano, Alex, Serginho. Oi, Serginho. Oi. Alex. Serginho? O Valdivino falou. Oi, Val. Que nem a Ana falou aí, Deus é específico, né? Quando ele fala uma coisa, não precisa falar pela segunda vez. Ele só fala uma vez. Não precisa. Perfeito. Então, eu vou aproveitar... Obrigado, Adino. Eu vou aproveitar esse tempinho aqui de minuto. Eu não vou nem ler o versículo. Eu só quero deixar no ar aqui para que a gente possa ter uma direção para a próxima quarta-feira, tá? Então, é só para ter uma direção aqui, ó. O próximo versículo, não, esse aqui é a continuação, não é esse aqui, é aqui.
Nós vamos falar, então, na quarta-feira que vem, sobre, nesse sentido, estratégia base do inimigo, né? E aí nós vamos ver como é que é o modo que ele trabalha, que ele opera, para fazer com nós, seres humanos, o que ele fez com os anjos no céu. Entende? Lá no céu, ele convenceu os anjos. Ele usou argumentos lá para convencer e rebelar anjos. E aqui na Terra, quais são as estratégias, as armas que Satanás usa em sua essência, em sua base? E aí nós vamos discutir alguns efeitos e consequências disso no mundo de hoje. E isso vai entrar até na história nossa, como, por exemplo, os anos 60, com o movimento Paz e Amor, o impacto que aquilo teve para a família, para a sociedade mundial. Nós vamos ver a questão da propagação da liberdade sexual, onde isso tem nos levado. Nós vamos ver a degradação da família, e nós vamos ver que o mundo, a sociedade, nós estamos sob ataque terrível, contínuo, poderosíssimo de Satanás. E nós, como igreja, qual é o nosso papel? Qual é a nossa função neste mundo? Quando Jesus diz que nós somos sal, que nós somos luz, quando ele diz que em nós habita a palavra, habita o Espírito, que nós somos como luzeiros para esse mundo. Então, nós precisamos, como igreja, de um despertar, eu entendo, de um despertar. Não quero dizer que a igreja não está crescendo, não é isso, mas eu quero dizer que nosso crescimento, no sentido não de ter pessoas necessariamente se convertendo, eu estou querendo dizer de realmente brilhar. Às vezes nós temos uma certa vergonha, temos um certo ostracismo, temos uma certa ponderação, em vez de termos ousadia, em vez de termos aquela condição que os irmãos do primeiro século tinham, que era de falar, por exemplo. Por toda parte onde eles iam, depois que estavam sendo perseguidos, eles não se calaram, eles falaram. E o resultado, qual foi? Qual foi o resultado? Então, muitas vezes, nós, como igreja, estamos vivendo mais dentro como igreja, como uma panela meia fechada, né? Sabe quando você está terminando o arroz, que você mexe a tampinha da panela um pouco, só para sair aquele restinho né? Então, aí depois você tampa. Então, ou a gente é tampado ou abre pouco, né? Mas, na verdade, o que Jesus espera é que a igreja seja o local de cura, o local de chamamento e de revelação do caráter dele, porque Deus ainda tem muitas pessoas. Segundo o apóstolo Pedro, eu vou terminar com isso, Deus só não voltou ainda porque ele quer que mais pessoas se arrependam. E é aqui que entra a igreja. Não é? É aqui que entra. Então, nós vamos depois falar sobre a estratégia do inimigo, e depois nós vamos ver uma história reveladora, que é lá Apocalipse 12, exatamente o resumo da briga, da batalha e das consequências que nós hoje enfrentamos por conta disso, tá certo? Então, bem interessante esse bate-papo sobre Satanás é numa perspectiva de aprendermos sobre o inimigo, mas para usar esse conhecimento para arrebentar as portas do inferno, né? E de trazermos pessoas para o império da luz. Esse é o nosso objetivo aqui. Não é para conhecer para ficar com medo, não é para conhecer para dizer eu sei quem ele é. Não, é estratégico isso. A gente vai saber como usar as armas contra ele. Essa é a ideia aqui, ok? Então, lembre-se, está gravado. Amanhã, no máximo depois, aí eu posto lá no grupo e posto o link também já do de quarta-feira e do desse aqui eu vou postar também lá no grupo do bate-papo, tá? Se você quiser acessar, fica ali tranquilo. Oi, Ana. É isso aí, né? Não falei nada. Ah, então tá bom. Ia falar para você põe o Diniz de co-anfitrião,
Para ele não ficar fofoqueiro aí. Para ele não ficar fofoqueiro. Mas ele ajuda bastante também, o Serjão ajuda também, né, e tal. Mas daí ele pode fechar, ele pode fechar os microfones que abrir, né? Tá certo, é se verdade. Ele ficar Obrigado. Mas ele não é host, ele não é nem co-host. O Alex, naquela hora, o Serginho estava abanando, dando um tchau. É porque ele tá, é porque ele sempre faz isso. Parece que ele está querendo falar, mas ele está dando tchau para ir embora. Tá ok. Eu vou terminar Alex, com... Oi. Esse próximo estudo vai ser na segunda? Não. Quarta. Nós temos segunda-feira, nós falamos de um tema e na quarta-feira de outro. Então, toda quarta a gente está tratando agora sobre conhecendo o inimigo. Segunda-feira da igreja, né, Alex? Isso, segunda-feira nós temos falado sobre a igreja. Tá? Aí tem sido bem legal. Segunda é mais difícil para mim. Na quarta mas às vezes eu consigo. Mas é bom também, viu, Rita? Tá. É bom. Com certeza. É sempre muito bom, né? É bem prático, né? A gente procura ser bem prático. Porque estudar a Bíblia para não ter prática, o que eu fazer com isso na minha vida, para mim, não faz sentido. Né? Tá ok? Com certeza. Tá bom, então. Eu queria só... tá tranquilo, Lúcio. Fica sossegado. Ele mandou um recadinho aqui. Eu vou terminar, então, com a oração. E agradeço a presença de todos. Estou vendo a Gláucia com a gente aqui também. Que Deus te abençoe. A Cidinha, a Adriana, Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Que Deus abençoe o Lúcio aqui também. Então, vamos orar. A Enite, né? Está ali também. Vamos orar, então. Soberano Deus e glorioso Pai, Senhor eterno, o Senhor, Pai, ouviu no início aqui alguns pedidos de orações e situações, como o caso do nosso irmão Isaías e seu filhinho que está passando problemas de saúde, de tratamento. Eu sei que irmãos como a Rita, Valdivino, talvez outros irmãos estão ou com gripe ou com Covid, mas independente da saúde, com dificuldades e lutas também em vários âmbitos de relacionamento ou espiritual. E nós socorremos do Senhor, Pai, não porque que a gente quer que o Senhor faça algo por nós, é porque nós dependemos do Senhor e reconhecemos o teu poder. É por isso, Pai. Nós não queremos jamais passar a ideia de que o Senhor nos serve, que a gente coloca diante do Senhor porque é para o Senhor fazer. Não, é porque o Senhor é o nosso Deus, é porque nós confiamos em Ti, é porque nós sabemos que entregando ao Senhor, o Senhor, mesmo que permita que coisas que a gente não gosta aconteçam, ainda assim Deus está no controle. Esteja conosco nesse resto de noite, é em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos por essa comunhão. Amém, Pai. Amém. Um beijo no coração, muito obrigado a todos. Deus abençoe vocês, viu? Bem, obrigado, Alex. Tchau. Obrigado. Beijo no coração de todos, amados. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Boa semana. Tchau. Tchau, Valdo. Tchau, seu Mindo. Deus abençoe. Boa oração a sua, viu? Chorou muito bem. Nós vamos orar na próxima aí. Tá, tchau, tchau.